você porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Gente, não tem pra ninguém, porque esse é o melhor programa. Eu vou desafiar você, procura aí, pega o seu controle remoto, veja se tem uma coisa melhor do que isso aqui. Não tem, aqui só vem os melhores. Você tem que saber uma coisa, o doutor já sabe, por isso ele está sempre aqui, são 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente, por isso estão aqui. Segundo, que seja bonito, porque não pode... Aqui não vem gente feia, não vem gente feia. A gente pede um retrato 3x4 para ver se... Obrigado. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês quem tá com a gente aqui hoje, vem fazer o programa com a gente. Dr. Júlio Pereira, muito obrigado. Dr. Júlio, que tem cadeira cativa no programa e no nosso coração aqui. Olha, obrigado, viu? Obrigado. Dr. Júlio é neurocirurgião e nos ajuda muito mesmo aqui. Obrigado pelo seu tempo, viu, doutor? Veja só, Letícia Sena, nossa doutora Letícia Sena, fonoaudióloga. Tô vendo um livro maravilhoso aqui, olha que bonito aqui, ó, que é da coordenação dela. Uma fonoaudióloga que tem um trabalho maravilhoso, trabalha especialmente com crianças autistas. E é muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada pelo convite, trouxe esse presente pra você. Opa, olha que demais. Não, o livro, quem vai mostrar? Ô, Chico, olha aqui, ó. Primeiro, a capa é muito linda, feita pelas próprias crianças, né, lá do Instituto. Mas aqui, ó, é um apanhado aqui de vários profissionais aqui. Muito bom. Desmistificando o autismo. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E a doutora Patrícia Maia, muito obrigado. Nossa advogada aqui, olha que beleza aqui, ó. Ela é advogada especialista em recuperar ativos para o mercado de recebidos, olha. Não é mole não. Não é mole não. Tem dó de você, pelo amor de Deus. Olha. E a gente está esperando chegar o doutor Marcelo Occhiuto. O doutor Marcelo é oftalmologista, ele é do Instituto Tadeu Civital. Ele tá chegando, o que aconteceu? Trânsito, então, São Paulo. Nós estamos em São Paulo, então o problema é. Quero registrar nesse momento o aniversário do Anderson. Fez aniversário ontem, parabéns, Anderson. Fez aniversário ontem aqui nesse programa. Nem o Chico, nem o Wilson lembrou, ninguém lembrou do aniversário. Nem o Cido lembrou, não, olha... Uma desfeita danada. E hoje é aniversário também do Caian, que trabalha aqui com a gente no áudio. Simpaticíssimo Caian, que está sempre com a gente aqui, viu? Muito bem, vamos ver o pensamento do dia para começar o programa. É melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra, é verdade. Concordo. Verdade. Gostei, isso é verdade. É melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra. Isso você pode demorar. Hoje é celebrado o Dia do Psicólogo. Isso mesmo, e com base nessa informação, nossa enquete é a seguinte: você faz acompanhamento com psicólogo? Sim ou não? Olha, você vai votar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Diz se todo mundo tem que fazer um acompanhamento. Você faz acompanhamento psicólogo? Claro. Faz, né? Importante. Importante, faz. Você faz? Não. Você faz, doutor? Não Precisar, mas não faço não. Precisar, a gente precisa. Vocês fazem aqui? Ninguém... Não tem dinheiro. O Rodolfo fala que não tem dinheiro, né? Tudo com vacina, né? Com vacina. O doutor Júlio já conhece o Rodolfo. Ele gasta tudo com vacina. As últimas... Tá certo. Chega pro doutor e fala, qual é a última vacina? Vamos lá, gente. Vamos começar o programa aqui. Olha, vírus da Covid-19 altera a atividade cerebral a longo prazo após infecção. Mostra tudo. Nossa, doutor, isso é sério, porque... Eu tive Covid. Vocês tiveram Covid? Sim. Tiveram Covid? Não. Não teve? Nunca tive. Que bom. E coisa desse Covid. Aqui, eu acho que todo mundo teve Covid aqui. Você não, Rodolfo? Teve, né? Teve. Você não teve, o senhor não teve, não. Eu entrei no protocolo da vacina, então antes de todo mundo eu já estava vacinado. E não teve Covid? Que era placebo e eu tomei a vacina mesmo. Soube depois, vacina né? mesmo. Ô, doutor, mas esse é o vírus da Covid, aquele mesmo lá dizendo... Isso é muito importante, padre, porque a Covid continua aí. Se a gente olha o boletim Infogripe da Fiocruz, ainda continua sendo um dos vírus mais frequentes, né? Claro que a gente passou um período agora da gripe, que teve uma intensidade muito forte, né? Vírus social, mas a Covid tem sido os que mais matam ela continua, ela está continua. Claro que não é igual que era antes, né? Sim. E quase
informações tem entendido, né? A gente percebeu que na época da pandemia, né, teve um surto muito forte, uma quantidade muito grande de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Isso. E óbvio, né, tinha o confinamento, né, mas a gente viu que esses índices continuaram mais altos. E começou a se debater por quê. E hoje a gente começa a entender. Esse estudo é um estudo muito interessante, foi feito com hamster. Eles perceberam que depois, até de 80 dias, estudos feitos com hamster, que é um modelo anatômico que a gente usa, vendo que o vírus, a gente já sabia disso, o vírus tem um certo tropismo pelo cérebro. Então, por isso que altera o olfato e por isso que tem tanta alteração neurocognitiva pós-Covid. Então, tem pessoas que até anos depois de ter Covid continuam tendo incidência maior de transtorno de ansiedade e depressão. Que isso? Por causa do vírus? Por causa do vírus. Porque a gente viu também essas estatísticas falar, nós temos hoje mais gente com depressão, mas de repente pode ter uma raiz nisso aí. Com certeza, rapaz. Isso já é um fato. O que acontece? A depressão e a ansiedade, ela é multifatorial. Sim. Então, não é só isso, né? A gente viveu o caos, claro, a gente perdeu muita gente, né? Teve a crise econômica. Mas o que se percebe? Tem uma plausibilidade agora neurobiológica para explicando por que a gente vê incidência tão alta pós-Covid desses distúrbios. Então, são locais justamente onde a gente tem, né, a serotonina, a dopamina alterados com presença do vírus. Então, a gente sabe que a Covid, com certeza, hoje, ter essa informação aumenta a incidência de ansiedade e depressão no longo prazo. A Covid que você pode ter pego lá atrás, há 4 anos, há 5 anos atrás. Perfeito. Normalmente é o seguinte, na fase aguda, a gente já viu as alterações, e essas alterações, elas perduram, não é para sempre, né? A gente fala de meses a anos. Nesse caso, eles fizeram estudos com hamster, até 80 dias depois, ainda tinha presença do vírus no tronco cerebral dos animais. Que horror, gente. Lembra, naquela época da Covid, mesmo se falava da long Covid, né? Isso, você foi um dos primeiros a usar esse termo, foi lembra? isso, Né? Long Covid, que seria já uma noção de que a Covid, ela traria muita coisa pela frente ainda, né? Isso é curioso, padre, que até hoje os estudos que são feitos mostram que até hoje existem pessoas com transtornos relacionados à Covid que ela teve lá atrás. E quanto mais grave a pessoa teve Covid, então aqueles que ficaram internados, aqueles que tiveram manifestação grave, ainda com sequela. Tanto estudo brasileiro. E é um problema porque o próprio ambiente médico ele não está preparado para isso. Então a gente não tem, por exemplo, ambulatórios no SUS que a pessoa procura. Então, geralmente, o paciente procura um psiquiatra para tratar. Mas foi um estrago danado esse vírus. Continua, né? Eu perdi o olfato completamente. Eu perdi o olfato completamente quando eu tive... E demorou, assim... Ele começou a voltar e voltou tudo trocado, tudo trocado. Alguns cheiros eu não consigo mais... Não consigo. E eu sei que mudou. Engraçado que eu tenho uma memória do cheiro... Sinto o cheiro agora e não consigo... Eu tinha um perfume muito gostoso que eu lembro do cheiro dele, só que quando eu cheiro, não é o cheiro que é. Não é o cheiro que é. Né? E muita coisa mudou, assim. Café para mim mudou o cheiro um pouco, mas alguma coisa voltou. Mas foi horroroso. E essa questão, a questão de ter prejudicado o nervo. Isso, relacionado lá dentro do cérebro, relacionado com a parte tanto serotonina como dopamina. No caso do senhor, do olfato. Não, mas ele pode ter... Porque parece que a porta de entrada, a principal teoria é que o vírus fica aqui, então a concentração, todos os rinovírus, esse vírus que atinge, ele pega essa região. E aí o que acontece? O nervo, como está ali, ele acaba penetrando pelo nervo. E parece a porta de entrada. Além disso, ele tem outra... E é importante, padre, porque continua sendo necessária a vacina contra a Covid. A gente para de falar, então, da ideia que não existe, Isso mesmo. E continua sendo um dos vírus mais graves. Ele é mais grave que a gripe. Ele está melhor do que era antes, né? Que ele era muito mais letal, mas ele continua sendo grave. No momento, no Brasil, está tranquilo. Os níveis estão bem baixos, né? A gripe deu uma alta, agora normalizou tudo. A gente está num cenário bem positivo no momento. A gripe tinha dado essa coisa da H1N1, que foi... Em julho. Em julho teve uma alta bem importante no Brasil. Bateu o recorde dos últimos 4 anos de internação e morte. Olha, gente. De gripe. Acho por isso que eu fiquei com uma... A influenza A e tudo, né? E teve a questão do negacionismo que deixou sequelas, né? Isso. Que aí a gente talvez uma das piores sequelas seja o negacionismo. É falar que não existe nada, que não era nada e falar que vacina não funciona. Pelo amor de Deus, a gente já passou dessa época pré-histórica. Olha que número assustador. HPV, que causa câncer de colo. Eu estava até falando hoje na internet que é o seguinte, a taxa do Brasil de adolescente está menos de 5%. Que eles podiam estar vacinando contra HPV. E também não estão vacinando. Previne câncer de colo de útero, câncer de pênis, até câncer de garganta. E o HPV é um vírus muito comum. E a vacina está aí. Ela está aí. De graça. Menos de 5% dos adolescentes Olha que absurdo. Olha que absurdo. Gripe,
deu uma melhorada, porque teve muito caso, mas ainda está muito baixo. O Ministério queria mais de 90%, está chegando ali 60%. Não conseguiu. Mas os adolescentes são os piores mesmo, né? Por causa do negacionismo. Não, mas tem o negacionismo dos pais, porque geralmente quem leva os filhos para ser vacinado de HPV são os pais. São os pais. O adolescente é sempre mais difícil, né? Vamos fazer, porque criança o pai acaba levando, o adolescente foi aquela fase até se tornar adulto, mas é importante porque o pai dando a vacina agora vai prevenir ela ter câncer lá no futuro. Olha aqui, todo mundo tem medo de câncer, né? E tem vacina que tem vacina que previne câncer. Sim. O pessoal fala assim, tem vacina para câncer? Tem vacina para câncer. De HPV tem. Ô, gente, você pode participar aí, se você quiser participar com a sua opinião, com a sua sugestão, com a sua pergunta, entra aí, ó, pode usar o chat aí do programa Bendita Hora no YouTube, @programa Bendita Hora, @programa Bendita Hora, no YouTube, você pode mandar sua pergunta pra gente aqui também. Vamos lá, gente, vamos ver aqui, olha, que interessante. Livro Desmistificando o Autismo, da Letícia Sena, propõe reflexão sobre inclusão e cuidado humanizado. Este é o livro maravilhoso, olha aqui, que eu quero mostrar mais uma vez para vocês aqui, ó. Desmistificando o Autismo, é o livro da Letícia, que é fonoaudióloga, mas tem um trabalho com autistas, né? Isso. Então, eu sou fonoaudióloga e analista do comportamento. Ah, sei. Sim. Eu atuo principalmente, né, com casos de crianças e adolescentes autistas. E aí, sobre o livro, né, a intenção desse livro é justamente trazer, a partir da leitura, mudanças reais, né, no nosso comportamento para uma inclusão eficiente. Deixa eu te falar, porque o autismo, eu vejo muita gente falando sobre autismo, muita gente dizendo ser autista, muita gente, mas ainda há muita coisa nebulosa sobre o autismo, Sim. né? Sim, porque tá até no nome, né, do diagnóstico, transtorno do espectro. O espectro seguindo uma possibilidade muito grande. É um espectro de possibilidades. E no autismo a gente tem 3 níveis de suporte. Quais são eles? Né, diferentes. Então, no nível 1 de suporte, a gente vai ter ali pessoas autistas que exigem pouco suporte no dia a dia, precisam de pouca ajuda para executar atividades de vida diária. Como, por exemplo, o que são essas atividades de vida diária? Escolher uma coisa para fazer, se vestir, arrumar a mochila. Isso, assim, coisas... No nível 1 de suporte, é tranquilo fazer isso. Essas coisas que a gente faz com muita facilidade no dia a dia. Eles vão precisar de pouquíssimo suporte. Um aviso, um post-it, uma ligação, enfim. No nível 2, mais suporte, um suporte mais substancial. Então, ali vai ter algumas atividades de vida diária que eles não vão conseguir fazer sem suporte. E no nível 3, suporte muito substancial. Então, em tudo seria necessário algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda. Então... Letícia, quando chega para você a criança autista, ela chega a partir de um diagnóstico que foi feito por um profissional. E ele chega para você já com um diagnóstico feito. E você tem possibilidade de ver se ele se encaixa nesses 3 suportes? Né? Nem sempre ele vem com um diagnóstico. Então, isso é muito importante de dizer. Aqui no Brasil, o diagnóstico de autismo ele é fechado por médicos, é um diagnóstico médico. Então, psiquiatras ou neurologistas podem fechar. O que a gente vê comumente em todos os autistas, independente do nível de suporte? Dificuldades de relacionamento, interação social, né? E padrões restritivos e ou estereotipados de comportamento. Então, pode ou não acontecer a estereotipia, mas o padrão rígido no comportamento, o pensamento inflexível, vai acontecer. Então, tem que ter os dois, essa díade comportamental para ter o diagnóstico de autismo. Eu acho que uma coisa também, assim, o pessoal ouve também na internet, aí o pessoal lá fala assim, ó, se você tem essas 5 coisas, você é autista. Então, o pessoal começa, os doutores de internet, né? E aí começa, de repente, a classificar as pessoas também. Eu acho que tem autismo, porque ele faz isso. Não é assim que se trabalha. Não é assim. Geralmente é uma longa e extensa avaliação comportamental. Não existe um exame de sangue, um exame neurológico que a gente possa fazer para ter certeza do diagnóstico de autismo. A gente precisa observar o comportamento. Então, quando esses 2 comportamentos que eu disse acabam prejudicando o funcionamento da pessoa,
né, dificultando as coisas no dia a dia, aí sim a gente pode falar do diagnóstico de autismo. Quando você fala, o livro chama Desmistificando o Autismo, que existe muito mito, muita coisa ainda? Muito, padre, muito. Então, assim, inclusive alguns deles você até trouxe, né? Na internet hoje em dia tá muito em alta, as pessoas elas querem falar, as 5 razões para você pensar que é autista. Isso. É um perigo, porque eu acho esse que é o problema. Por isso que a gente faz um programa aqui, eu sempre falo, a gente faz um programa aqui na televisão sério, com profissionais sérios, para você ter realmente parâmetros, né? Porque você ligar, ir lá no YouTube, ver todo mundo falando sobre isso, vira uma confusão danada. Exatamente. E assim, são muitas outras questões, né? Por exemplo, as famílias de pessoas autistas encontram muita dificuldade ao longo do processo de terem seus direitos atendidos. Então, eles precisam de uma adaptação curricular na escola, a escola não faz PEI. Eles precisam de acesso aos tratamentos, aí o convênio acaba não disponibilizando, ou o município também não disponibiliza essas terapias. Então, são muitos mitos mesmo que a gente precisa transpor, né? E essa que é a ideia mesmo, pra gente conseguir... Livro. Exatamente. Deixa eu te falar, o livro a gente encontra nas livrarias. Sim. Nas livrarias e se eu der o seu Instagram também, olha, @FGA_Letícia Sena, lá tem as informações também onde comprar. Isso mesmo. Também, né? Mas olha, hoje em dia tá muito simples, é só jogar no Google, Desmistificando o Autismo, pronto, lá já vai comprar o livro, eu acho importante. É inesquecível, né? É maravilhosa. A capa... Não, e depois é o seguinte, é interessante, sabe por quê que é interessante? Eu acho que para os pais educadores ter quase que um guia, um manual para poder trabalhar dessa forma. Exatamente. Muito bom mesmo. Olha aí, vamos lá. Estão tomando café? Então, estão tomando. Ninguém fez desfeita hoje. Tem gente que vem aqui e não toma café. Não dá pra acreditar. Não tem? A gente aí não toma café. Mineiro não pode. Não, imagina, é uma ofensa um mineiro, não é assim? Com certeza. Você oferece café, a pessoa fala, não, obrigado. Nossa, mas isso fica feio demais. Pois é. Vamos lá, gente. Justiça mais ágil. Como a decisão do STF acelera a recuperação de crédito no Brasil? Primeiro, doutora, a senhora vai me explicar o que é esse negócio de recuperação de crédito. Eu imaginei. Porque... Bom, vamos lá. Recuperação de ativos ou recuperação de crédito é simplesmente o trabalho desenvolvido por um player, por um advogado, que recupera dinheiro para bancos, fundos de investimentos. Recupera dinheiro. Mas esse dinheiro estava onde? Era de quem? Esse dinheiro era dele, era do banco. Era do banco. E o banco emprestou. O banco emprestou. Ele emprestou para pessoa física, ele emprestou para pessoa jurídica. Só que, infelizmente, ocorreu o default, também chamado de inadimplência. Também chamado de não pagar a conta. Também chamado de calote. Calote. E aí, justamente, começa o nosso trabalho na recuperação de ativos, na recuperação desse crédito, para devolver para os nossos clientes, que são os bancos, os fundos de investimentos, securitizadoras. Mas aí você esse dinheiro vai ser recuperado a partir de quem? De quem não pagou? De quem não pagou. De quem não pagou. De quem não pagou, tá? O dinheiro é recuperado de quem não pagou. Por quê? Por que a gente precisa dessa atuação, padre? Qual é a importância dessa atuação? Quanto maior a inadimplência de um país, mais caro o dinheiro fica. Porque se eu tenho uma inadimplência muito alta, muito significativa, o crédito fica mais caro. Então, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, a gente precisa adotar medidas consistentes. Tanto o nosso legislativo como o nosso judiciário precisa ficar atentos a essas medidas para que a gente consiga trazer esse dinheiro de volta com maior velocidade. Por exemplo, eu fiz um empréstimo. Deixa eu só falar aqui, ó, nós estamos recebendo aqui, obrigado, doutor, obrigado. O doutor Marcelo Occhiuto, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Agradeço muito, é uma alegria. Oftalmologista, chegou um pouquinho atrasado, pegou trânsito, aquela coisa, mas olha, a gente esperava o senhor ansiosamente. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Eu já tinha falado. Já deixamos até o cafezinho para vocês, tá vendo? Tá bom? Vocês são perfeitos. Vamos lá, então. Aí eu pedi um dinheiro emprestado no banco e não paguei, dei calote no banco. Exato. Tá, aí eu estou devendo o banco. Está devendo. Tá, aí o trabalho seu é justamente recuperar esse dinheiro que eu estava devendo. Exatamente. O nosso trabalho, ele consiste em a gente recuperar de uma maneira mais rápida, mais veloz, para que o banco
o banco recuperando esse dinheiro, ok, tá, dá quitação e segue a vida. E essa justiça, essa decisão do STF acelerou por quê? Vamos lá. O que acontece? A gente tem um número exacerbado de processos no país, né? Do Brasil. Até se a gente faz um estudo comparado a Estados Unidos ou até a própria Europa, o nosso número não supera o número que eles possuem lá. Lógico, nós somos muito maiores, né? Nosso país é gigante. Só que, paralelo a essa questão, culturalmente falando, infelizmente, o Brasil, a gente acaba com o jeitinho brasileiro dando jeito para tudo. Então, o que o STF tem... o que ele fez recentemente? Em 2023, surgiu o Marco Legal das Garantias, e que é justamente uma lei que foi posta, né? Que foi colocada em vigor para ajudar o credor. Para a gente não ficar toda hora demandando do Poder Judiciário, toda hora ajuizando o processo, porque isso sobrecarrega. O judiciário tem que ficar ocupado também com coisas consistentes. Então, essa lei de 2023, que é o Marco Legal das Garantias, ela é nova. Ela simplesmente disse o quê? Olha, quando eu tiver pego um empréstimo com o padre, por exemplo, e eu dei em garantia para o padre um veículo meu, uma casa minha, se eu não pagar para o padre pode acionar um cartório e extrajudicialmente, via cartório... Nem precisa uma ação. Não precisa mais. Extrajudicialmente, o padre vai lá e toma o bem que eu já dei em garantia. Já tinha dado em garantia. Exato. Isso antigamente não era assim, então. Não tinha que ser um processo. Exatamente. Entendi. Então, o que aconteceu? Em 2023, entrou em vigor essa lei do Marco Legal das Garantias. Só que tudo a gente discute, né, padre? Até o óbvio a gente discute. É verdade. E o que aconteceu? Advogado, então, discute tudo. Exato, né? quer discutir tudo. Mais recente, né, sendo bem redundante, agora em julho de 2025, o STF disse, olha, é constitucional a lei do Marco das Garantias, do Marco Legal das Garantias, porque tiveram muitos advogados que começaram a discutir a constitucionalidade disso. Exato. E o STF disse, não, vamos parar com a palhaçada, desculpa o constitucional. termo. É constitucional. Esse procedimento ele pode ser adotado extrajudicialmente e se você, devedor, consumidor, foi lá e deu um bem em garantia, o banco pode tomar em caso de inadimplência e tomar isso extrajudicialmente, tá? Claro, é muito importante a gente deixar ratificado e consolidado, padre, que isso não exclui o direito do empresário, do consumidor em discutir o procedimento. Pode ser, mas... Ele pode discutir. E isso, na prática... adiantou, ou seja, acelerou o processo? Sim, acelerou e muito, porque, por exemplo, antigamente quando a gente tinha hipoteca, já ouviu falar de hipoteca? Hipoteca, a gente precisava ajuizar uma execução hipotecária. Isso. Então, o bem já foi me dado em garantia. Só que para eu receber o valor, eu tinha que executar. Isso encarece muito, porque, por exemplo, São Paulo, nós temos que recolher 2%, entre 1,5% e 2% do valor do débito. Então, isso encarece muito. Além de encarecer, ser caro para você ajuizar um processo, paralelo a isso, acaba demorando muito. Então, agilizou muito, vai, obviamente, deixar isso muito mais flexível para o credor, porque a gente vai conseguir fazer isso de maneira extrajudicial. Ó, tem uma tal de Marina que deu meu telefone e tá devendo pro Santander, eles me ligam o dia inteiro perguntando para essa mulher, Marina... O dia inteiro, pelo amor de Deus, toma os bens dessa mulher, não é possível. Para de ligar. Não, que contato. Olha, eu vou te... Não é possível. Marina, paga essa Santander que eu não estou aguentando mais. Olha aí, vamos lá. Você não está me enganando que você não tomou café não, viu? Eu tô de olho. Até registraram. Ah, é? É. Você fingiu. Café bom, né, Letícia? Tá quente. Doutor, já vamos dar trabalho, doutor, aqui, ó. Vista embaçada pode ser sintoma da síndrome da visão do computador. Existe uma síndrome agora da visão do computador? Existe uma síndrome, sem dúvida. Meu Deus. E algo que quase todos nós podemos sofrer em algum momento. Não só do computador, mas do celular também. Ou do... Embora a descrição desta síndrome foi justamente pela ocasião da pandemia. Que todos ficaram muito mais internos em suas casas, usando o computador de maneira muito mais frequente do que o normal. E aí começaram a aparecer os sintomas até que se designaram uma síndrome para descrevê-lo. Mas aí a vista embaçada, ela é provocada por... sintomas, padre. Um dos sintomas. Não é o único. Não é o único. Não é o único, absolutamente. Porque se formos pensar do ponto de vista fisiológico, não tem nada em que você fica na frente de uma tela que emite
uma luz que é artificial, né? Que o olho humano não está preparado, para essa luz, para poder definir esses contrastes, né? E acaba sendo um uso excessivo, numa postura totalmente inadequada, e além disso, por um período absolutamente longo, né? Então tem muitos detalhes que poderemos discutir aqui, ou pelo menos relembrar se por acaso houver tempo. Mas, doutor, veja uma coisa. Aquela história da luz, o senhor lembrou da luz dos contrastes, da luz azul, é realmente prejudicial? Essa luz azul que emite, que o pessoal fala, essa luz ela vai prejudicar a sua visão. É verdade isso? Isso é verdade, né? Porque existe esse comprimento de onda. Comprimento de onda. Que faz com que a tonalidade no espectro luminoso seja azul. Ela realmente é muito danosa para estruturas internas do olho, né? Especialmente a radiação ultravioleta mesmo, né? Que tem também nos aparelhos que nós usamos, o celular, o computador, todos emitem luz, né? E não é só azul, mas azul é uma delas. Azul não é por causa da cor, é por causa da frequência. Da frequência do comprimento de onda. Do comprimento de onda. Ela consegue atingir de maneira a danificar algumas estruturas, especialmente quando a exposição é muito prolongada. Agora, o que acontece? Na época mais antiga, né, em que os computadores eram monocromáticos. Era tela de fósforo, verde, aquela verde. As nossas colegas são muito jovens. Vocês não sabem o que é isso. Você sabe o que é isso. Tela de fósforo, você não sabe o que é isso. Eu conheci. Já conheceu. Mas aí até se chegou a cogitar ter um óculos de uma cor específica para neutralizar aquela cor do computador. Tipo, era verde, então você usava um óculos rosa. Hoje em dia, a profusão de cores é tão grande que não é possível que uma tela ou um óculos, ou inclusive aquelas telas que se vende para colocar na... Isso então não adianta nada. Não adianta nada. Aquele negócio, vou usar um óculos amarelo, que não tem nada... entendi. Isso daí é realmente uma ação de marketing sem ação prática né? Terapêutica nenhuma. Então, o que acontece? O que fazer, então, doutor? O que fazer, então? Então, eu pergunto, quem é que pode ficar livre de computador então, hoje? Não tem jeito. Ninguém. Advogado, imagine só. Imagina você o dia todo... Qual é a frequência a quantidade, melhor dizendo, dos processos digitais hoje em dia? Quase a totalidade. 90%. E eles, os advogados, ainda botam outra monitor assim, A gente trabalha com 3 telas. Nossa senhora... Então, o que acontece? Você tem que analisar várias coisas. A primeira delas é que quando se fica com um tempo muito prolongado diante de uma tela emitindo esse tipo de luz artificial, o primeiro fenômeno que acontece é que nós piscamos pouco. E quando piscamos ainda, pela concentração excessiva, nós fazemos um ato de piscar que é incompleto. Então você manda a mensagem para o seu cérebro que você piscou, mas na verdade você fez uma... você não piscou. Você não piscou. Você só fez uma contraçãozinha. E justamente, especialmente aqueles que são hoje também uma quantidade imensa de pessoas, já com alguma deficiência lacrimal, né? Com tendência a olho seco, você vai ainda provocar um olho seco maior. Então, o primeiro sintoma, e o mais frequente, é que o olho começa a arder, fica vermelho, fica embaçado pela falta da lágrima e também embaçado por um processo de acomodação, que é uma outra coisa. Doutor, mas aí a única coisa é então diminuir a tela. Existem algumas regras, inclusive existe uma que foi aventada aí fora, que é interessante, que é a regra dos 20, né? Obviamente foi feita lá fora, mas ela serve para que adaptemos para cá. 20 minutos? A cada 20 minutos... A cada 20 minutos. Você para por 20 segundos e olha a 20 pés, que traduzindo para nosso sistema métrico, que é em metros, seria aproximadamente uns 6 metros. Né? 20 minutos você para. Então, isso é a regra. A regra. Aí você fica, aí 20 segundos, olha de longe. Olha para longe. Você tira o olhar de perto e olha ao longo. Eu, particularmente, faço com meus pacientes um pouco diferente. Né? Eu os ensino a ter um lembrete para interromper a leitura. Porque senão a gente fica 2, 3 horas, não fica? Sim, com certeza. Pode ser um alarme do celular. Coloca um alarmezinho, essa é a primeira coisa. A segunda, que o fato de você levantar você vai se alongar, você pode beber água, se hidratar melhor,
E se tiver uma janela, então melhor ainda. Aí você olha. Você vai olhar o horizonte. Se tivéssemos... Eu, a semana passada, estava em São Luís do Maranhão, sabe? Olha que beleza. Então, ali da janela você vê um mar imenso. Olha que beleza. É o ideal. Aqui não é possível, mas a gente pode olhar algo o mais longe possível. Sim. E isso faz com que já criemos um repouso do sistema de acomodação do olho. E você também tira o seu olho daquela exposição excessiva. Nossa Senhora. Existem alguns ajustes na tela e outras coisas que, se houver tempo, nós comentaremos. Não, mas interessante. Aquele negócio de óculos não adianta. Eu já tinha pensado em botar óculos, então não adianta. Você botar aquele negócio... Se for para andar com a sua moto, para fazer sucesso na rua. Não, eu tenho uma viseira. Você já tem, né? Já tenho uma viseira, é verdade. Olha, ó, o pessoal participando. A Rita Araújo falou, boa tarde, eu tenho muito medo da Covid. Quando eu sei que tem vacina, eu corro para tomar. Ótimo, parabéns. Isso mesmo. A gente precisa de gente assim. Muito bom mesmo, viu? Vamos lá. Vamos ver aqui, gente. Suporte às famílias no dia a dia das pessoas autistas. Interessante. Você trabalha com autismo, mas você não trabalha só com a pessoa autista. Você acaba trabalhando com a família toda também. Aliás, eu diria que hoje em dia até muito mais com os pais do que com as crianças. É interessante. Hoje, né, como eu tenho uma agenda um pouco mais complexa, dou palestras, tenho que escrever e tudo mais, o que eu mais faço é treino e orientação parental. Então, parte das horas da intervenção de qualquer criança autista precisa ser dedicada à orientação e treino parental. Então, como que é feito? Treino dos pais. Sim, e isso pode ser feito remotamente, pode ser feito pessoalmente, né? Então, o que seria isso? Os pais, a gente vai elencar alguns objetivos com os pais de acordo com o dia a dia deles. O que é difícil? É escovar o dente do seu filho? É ir no mercado com ele? Ele tem comportamentos difíceis? Ele não está conseguindo se comunicar e você quer ajudar ele a falar? Então, a gente vai estabelecer objetivos com base nessas queixas e a gente vai ensinar os pais, passo a passo, para eles lidarem com isso no dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa, Letícia, ou às vezes o autismo associado à questão da hiperatividade causa um desgaste muito grande para os pais. Com certeza. Para os pais. Porque a hiperatividade, ela demanda tempo, atenção e aquela coisa toda. É bastante complicado, Muito, padre. Tem até pesquisas internacionais de vários países diferentes mostrando que o estresse parental dessas famílias é tão alto que se compara ao estresse de um soldado no meio de uma guerra. Que isso? Olha que coisa, tal nível que chega a atenção, o cuidado, tudo isso. Sim, né? A gente precisa entender como terapeuta que a gente é só um pedacinho da intervenção. E a gente precisa trazer autonomia para os pais. Então, é muito importante a gente ensinar para eles como lidar, para tudo ficar mais tranquilo e mais leve, né? Mas a família, geralmente a gente vê a família, quando a gente fala família, a gente está vendo o pai, a mãe, o filho ali e tal. Mas nesse momento é importante a gente fala muito rede, essa rede, né, da família, de todo mundo, a rede de proteção, de todo mundo estar junto ali também, né? Porque só os pais, eu acho muito difícil dar conta, só os pais. Com certeza, e tá certíssima a sua observação. Então, essa é a mudança que a gente precisa atingir de perspectiva nas pessoas, né? Todo mundo que está em volta pode ajudar. O professor pode ser mais próximo. Os parentes podem ser mais próximos. Se você está no shopping, você vê uma criança com aquele cordão. Com o quebra-cabeça, ela é autista, essa criança. Então, se ela está impaciente numa fila... Você tem que compreender, você tem que... Por que não oferecer uma ajuda? Por que não... É verdade. E tem um outro cordão também que eu queria comentar, que é o de girassol. O girassol, como que é? O girassol são é a mesma coisa? De síndromes ocultas, né? Questões ocultas. Ah, tá. Aí poderia ser identificado por qualquer outro tipo de... Aquele quebra-cabeça é o autista. Isso. Agora, o girassol é síndromes ocultas. Isso, qualquer coisa que não é visível aos olhos. Ah, entendi. Por exemplo... O autismo pode ser uma síndrome oculta também. Exatamente, pode. Porque, por exemplo, você olha para uma criança com síndrome de Down. Você sabe pelo fenótipo que é síndrome de Down. Mas tem muitas outras condições que você bate o olho e você não sabe o que é. E aí os pais são julgados, né? Não tá dando educação, não tá pondo limite. Fazendo birra, tá vendo? Então, aquele do cordão é o cordão com o girassol, é uma síndrome que não apresenta nenhuma característica física ou fisiológica. Ciências ocultas, isso mesmo. Muito interessante, olha, interessante. Eu pensei que era o girassol, aí mudou pro
quebra-cabeça, né? Por quebra-cabeça. Mas os dois são utilizados. Os dois são utilizados. Então, se a gente vê, é bom ficar atento. Muito interessante. Vamos ver aqui, olha, vamos ver. Química da depressão, como a doença age no cérebro, como os remédios funcionam. É muito bom falar com um neurocirurgião, porque ele abre o cérebro da pessoa, toda hora ele vê. A depressão, a depressão, que a gente vê como um fenômeno muito, às vezes, de alternância de humor, ela tem um fundo químico, né? Químico, né? É bem interessante estar falando de autismo, né? A gente tem um preconceito muito grande com as doenças de saúde mental. É verdade. De um modo geral, por a gente não ver, não ter o exame que dá o diagnóstico, então, no imaginário da gente, a gente imagina a invenção, é porque a pessoa é fraca, né? Só que hoje em dia, com a ressonância funcional, com os exames de neuroimagem, a pessoa viva, a gente consegue entender, em parte de pesquisa, essa neuroquímica, né? E a gente sabe que a depressão tem uma base fisiológica. Assim como a gente não vai culpar ninguém porque tem um problema cardíaco, tem pressão alta, tem diabetes, a mesma coisa acontece com a depressão. E a incidência é alta, é 5 a 6% da população. Então, é muita gente que tem. E o que acontece? Né? A gente tem no cérebro da gente, os neurônios, eles se comunicam por neurotransmissores. Então, quando a gente fala de depressão, a gente vai falar, a principal teoria que fala, a gente fala muito da serotonina, dopamina e noradrenalina. Neurotransmissor é o meio que os neurônios estão? Se comunicam, como eles se comunicam. Os neurônios são aquelas perninhas. Eles têm um mecanismo elétrico. Eles não encostam no outro. Não encostam no outro. Soltam uma substância química e essa substância química que faz comunica com outro neurônio. E essa substância é a serotonina? Isso. A depender da região do cérebro, tem neurotransmissor diferente. E quando a gente fala de depressão, todo mundo fala muito, né? Os remédios para depressão, por isso que entra junto, né? Porque a principal teoria é justamente isso, né? Uma falta de um neurotransmissor ou uma alteração no receptor e você dá uma medicação para tentar repor isso ou tentar compensar isso. Existem várias teorias para depressão, né? Mas essa é a que embasou hoje a maioria das medicações que a gente usa, né? Quando fala de sertralina, a serotonina, justamente por causa disso, né? Doutor, antes de descobrir que era essa questão fisiológica, biológica, a depressão, eles não se tinha ideia de que seria Não se tinha ideia. A depressão era, antigamente, no século XIX, chamava melancolia. Perfeito. Melancolia, né? Melancolia. Já foi falado como pecado, já foi falado como tratamentos absurdos que a gente viu, a gente mesmo médico, né? Lobotomia foi usado, né? Aquelas coisas todas. As mulheres sofreram muito, até porque a incidência de depressão na mulher, porque tem uma relação com o estrógeno, é maior do que o do homem, né? Então, a mulher, né? Até hoje a gente, nos nossos termos, às vezes usam de forma equivocada isso, né? Porque a mulher tem aquele labilidade hormonal que faz a parte dela cerebral e essa neuroquímica ela modificar durante todos os meses, né? Porque ela tem o pico do estrógeno, que acaba que tem receptor no cérebro e modifica toda essa dinâmica da serotonina. Por isso que é da TPM, tudo isso. O nome mais preconceituoso foi o Freud, que a histeria, né? Histeria é por causa do útero, né? Útero em latim, né? Histeria, quem gosta de história da medicina e a própria história da igreja se confunde, né? Verdade, até o vibrador sexual foi criado para tratar a histeria, né? Para tratar a histeria, é verdade. É uma confusão. Hoje em dia melhorou muito porque a gente entende como funciona o cérebro. Agora, não quando quem vê, de repente, a gente falando assim, pensa, então é muito simples. Faltou a serotonina, eu vou lá e tomo um remédio. Mas não é tão simples. Não é assim. O que acontece, padre? Quando a gente explica uma teoria, né, ou fala de fisiologia, a gente tenta simplificar, né, como ela está falando, mas a gente sabe que é muito mais complexo, né? Tem um fator genético, por isso que você vê história de depressão familiar. Hoje a gente já tem estudos que vê modificações genéticas que causam isso, por isso que muitas famílias têm, né? Existe um fator ambiental, que é essencial, por isso que existe o gatilho. Para o senhor ter ideia, a gente falou da serotonina, desse neurotransmissor, mas tem uma série de, um que a gente chama que é o BNF, que é um fator neurotrófico que estimula a produção de neurônio, que é inflamatório. A própria inflamação, o próprio Covid interferiu nisso. Né? O estresse crônico, né? Quem sofre burnout, quem sofre uma violência, né? Você como advogado deve lidar muito com isso. A própria dívida, é curioso, até a pessoa dever, quem está falando isso de dívida, né? A própria dívida aumenta a incidência, né? Problemas financeiros, né? Então, todo esse estresse que a gente tem envolvido no nosso ambiente também influencia. E aí entra a igreja também, que a gente sabe, né? Que a religião, ela tem um papel muito importante. O ser humano, ela é plural, né? Sim. O exercício físico também. O exercício físico porque diz, a gente toma artificialmente o remédio, né? Mas o exercício físico, você produz esses neurotransmissores. O seu tripé da saúde, o senhor falou, eu quero gravar, eu gostei. Dormir bem, comer bem e exercício físico. Eu digo assim, são três, é a Santíssima Trindade. E eu falo, e se você quiser viver muitos anos, coma bem, durma bem,
faça exercício físico e minta a idade. Eu brinco com o padre que eu tenho uns pacientes padre, é tudo 100 anos. É verdade, muito. Mas é interessante, onde eu moro, no prédio que eu moro, tem um senhor, que até eu visitei ele, 104 anos. Eu falei, meu Deus, 104, tá ótimo. Para todo... Aí eu descobri ontem, 3 vezes por semana vai um personal trainer e ele faz exercício de força, com haltere, com peso. Aí a gente não está falando do cérebro, o músculo hoje já é considerado, tanto a parte imunológica como a parte cerebral tem uma relação direta. Não só porque bombeia o coração, a gente sempre falou isso, né? Mas também substâncias que os músculos produzem. Isso, olha, por isso que cada vez mais tem falado, né? Coisa interessante, coisa interessante. Olha, muito bom. Vamos ver, a justiça pode tomar suas milhas, ai meu Deus, suas milhas aéreas para pagar dívidas. Atenção, quem tem milhas aéreas, vamos ver. A justiça pode tomar as milhas aéreas? Pode tomar as milhas aéreas. Na verdade, o que acontece, né, padre? E é muito importante deixar isso muito claro. As leis, elas seguem em determinada ordem. Então, quando eu vou cobrar uma dívida judicialmente, eu tenho que seguir uma ordem que a gente chama de ordem de penhora. Isso. Primeiro, eu vou atacar o dinheiro que está na sua conta. Tá. Então, o dinheiro que estiver em conta, o juiz vai pegar. Geralmente, aqueles golpes, você vai lá, só tem 90 centavos, né? Acontece isso. Na verdade, a internet tem muitos milionários, né? Tem milionários pobres. Eu não consigo entender. Eu também não entendo, isso é verdade. Porque a gente pede para o magistrado bloquear as contas, chega lá, não tem nada. Tem R$1,47. Anda de Lamborghini, não sei o que, Porsche, Então, na rede social, todo mundo é feliz, milionário e não deve nada para ninguém. É verdade. E aí, depois de cumprida toda essa ordem determinada pela lei, a gente pode fazer alguns pedidos de medidas atípicas. Que, por exemplo, penhora de milhas aéreas. Porque milha, tem um mercado, né, padre? Tem um mercado de milhas. Muito grande. Então, a gente pode considerar que isso vale bufunfa, vale dinheiro. Né? E se, eventualmente, ela vale dinheiro, a gente vai penhorar. E aí, óbvio, né, os telespectadores devem estar se perguntando, mas como é que faz depois? Tudo bem, juiz foi lá, penhorou, e aí? O que a gente pode fazer e o que a gente faz é pedir para o juiz para que essas milhas aéreas, elas possam ser transferidas para um terceiro, e aí o credor pega e transfere para uma outra pessoa que paga o dinheiro para ele. Ele vai pagar aquelas milhas. Vai pagar pelas milhas. Ou o próprio credor pode ficar com elas. Fica com ela. Porque afinal, hoje, quem não viaja? É verdade. Todo mundo viaja. Eu posso falar assim, você não vai me pagar, então eu vou pegar suas milhas. Sim, exatamente. Putz, que beleza, olha. Comprando passagem. Exatamente. Vou comprar suas milhas. Fazendo um adendo a isso, hoje não só as milhas a gente pode penhorar. Hoje, basicamente, a gente pode penhorar várias coisas. Direitos sobre eventuais contratos. Hoje, padre, a gente consegue até pedir a suspensão da CNH do devedor. Também? Como se fosse tipo uma penhora, assim, porque uma pessoa, moral, assim. O que a gente pensa? Uma pessoa que tem R$1,47 em conta, R$1,47 na conta, não vai dirigir um carro, né? Não vai dirigir, justamente. Porque como é que vai pagar o IPVA, o seguro? Paralelo a isso, é meio que... É uma medida para pressionar. Então vamos lá, vamos me dar a sua CNH. O bloqueio do passaporte. Mas eu trabalho com isso, então tudo bem, então paga. Exato, o bloqueio do passaporte. Bloqueio do passaporte também. Exato, por quê? Porque se você deve, qual é o primeiro cenário? Você vai cortar coisas supérfluas. Não vou viajar. Primeiro você vai pagar suas dívidas. Se eventualmente você não está pagando nem suas dívidas, como é que você vai para Miami? Mas isso, eu não sabia dessas coisas. A pessoa deve falar, que injustiça, prenderam meu passaporte, eu não posso nem viajar. Mas está devendo um dinheirão lá. Está devendo um dinheirão, como é que vai fazer? Existem muitas discussões sobre o fato dessas decisões violarem o direito de ir e vir, né? Que é uma garantia constitucional. Então, muito se fala. Só que, eventualmente, essas são medidas atípicas que a legislação permite para pressionar o devedor a acertar. Porque a gente sabe que tem muitas possibilidades. Quando essa dívida já é ajuizada, padre, a gente já lança ela como um PDD. PDD quer dizer está perdido. Então, existem muitas formas de um devedor fechar um acordo, fazer uma proposta e conseguir bons descontos. Então, isso tudo que a senhora falou, tudo são formas de pressão para que essa pessoa venha e faça um acordo e acaba resolvendo todas. Agora, aquela questão do bem, como chama aquele? Bem de família. Bem de família. Prevalece, continua. O bem de família não pode. O bem de família, ele é protegido. Agora, olha só o que é muito interessante. Lembra da primeira pauta que conversamos? Quando a gente fala do marco legal das garantias e eu só tenho um apartamento e dei o meu apartamento em garantia, eu abri mão
do exercício e da mesmo proteção sendo bem do de família? É, porque eu abri mão. Atenção, bem de família é aquele único bem que você tem para morar, que não pode ser dado e que de repente ficou com a mãe que está morando, porque ela não pode ficar na rua. Se você der um bem de família em garantia, você perde? Sim, porque você abriu mão da proteção. Porque o bem de família é para você morar. Para você morar, seus parentes morarem. Se você utilizou aquele bem para alavancar os seus negócios, para pegar um dinheiro emprestado, pressupõe que você já sabe que se você não pagar, você vai perder. Então, você abre mão dessa proteção legal. Nossa, eu não sabia agora. Olha, eu pensei que o bem de família, ninguém põe a mão. Porque senão ficaria muito fácil, né, padre? Eu só tenho um bem. Eu vou lá, dou em garantia, mas eu não vou pagar, ninguém vai tomar de mim. Dou esse bem em garantia um monte de vezes. Um monte de vezes. Vamos ver aqui, olha aqui. Síndrome do olho seco afeta cerca de 26 milhões de brasileiros. Doutor, síndrome do olho seco, ele é uma doença que a pessoa, de repente, para de produzir a lágrima ou não produz? Não necessariamente. Isso, em primeiro lugar, essa é uma estatística estimada. 26 milhões de brasileiros. E provavelmente é mais. É mais? Maior, do que isso, né, no Brasil, e porque é um fenômeno mundial. E não existe somente a possibilidade de você produzir menos lágrimas, que é o mais raro. Mas a mais frequente hoje em dia é a lágrima que evapora muito rápido. Mas por quê? Mas por causa do tempo? Por causa ou não? O motivo principal é porque nós temos umas glândulas nas pálpebras que produzem um óleozinho específico para dar estabilidade às lágrimas. Qual que é a composição da lágrima? A lágrima é composta por água, a maior parte, uma camada de muco que fica em contato direto com o olho. Aquelas que dá remela. Não é. E a superficial é a camada de óleo. A de óleo. Então... Quem se lembra de uma brincadeira que fazíamos quando criança, se você colocar um copo de água pura e um outro com uma gotinha de óleo e deixar por um mês, o copo com água, com óleo, vai demorar muito mais para evaporar. Porque ele o óleo está no óleo forma uma camada. Também acontece algo parecido no olho, né? Então, essa disfunção dessas glândulas fazem com que essa produção seja bloqueada ou alterada. Então, hoje em dia tem as meninas com excesso de maquiagem, a falta de limpeza da parte das pálpebras, os homens também com essa frequência de estresse que gera uma produção sebácea e oleosa excessiva, que provoca uma dermatite seborreica. Né? Alimentação também? Alimentação, sem dúvida alguma. Né? Então, hoje em dia, até existem uns estudos mais modernos que até boa parte dos colegas médicos ainda não domina totalmente, porque é realmente um assunto novo, mas é o eixo que a parte intestinal tem com vários outros órgãos, inclusive o olho, o intestino, que fala que o intestino é o... Eixo intestino-cérebro, por exemplo, é um dos mais... Diz que o cérebro, o intestino é composto praticamente de neurônios, né? É uma coisa incrível. Então, obviamente que o Quer perguntar? Eu... De remela, por que no olho e se serve para alguma coisa? Porque, na verdade, meu filho me perguntou isso hoje de manhã. Perguntou? Viu? Vou aproveitar. Vou perguntar pro doutor. Já vou aproveitar. Wilson, vocês não escutaram, porque o Benjamin perguntou para ele, para que tem remela no olho? Para que a gente tem remela? Tem que limpar toda hora. Benjamin é superdotado. Benjamin é superdotado, ele é superdotado, Benjamin. Mas, doutor, eu gosto que as crianças são extremamente sinceras, né? E quer saber o motivo, por que existe isso, né? Então, assim, você produzir um pouquinho de muco é normal de manhã, porque... A gente dormiu... E tudo mais, mas remela não é normal. Não é. Aquela coisa não é normal, não é para ficar acostumado. Aquela secreção que é amareladinha e tudo mais, existe um problema, sim, sem dúvida, né? Mesmo que seja uma infecção crônica ou de menor monta, ela precisa ser investigada, então tem que consultar um oftalmologista. Agora, para o olho seco, a gente tem colírio, tem coisa? O que é? É muito complexo o tratamento. Em primeiro lugar, tem que ser feito o diagnóstico. Para saber se é realmente. Se eu tenho uma falta de produção de lágrima, o tratamento é um.
Se eu tenho um olho seco evaporativo, o tratamento é outro. Se eu tenho a disfunção dessas glândulazinhas, eu tenho que tratá-la. Mas lente de contato também faz com que fique menos lubrificado, doutor? Ou não? Então, o que acontece é que a lente de contato ela é quase totalmente feita de água, né? Então, ela precisa de água também para se reabastecer e manter-se hidratada. Se você tem um olho seco relativamente severo, você não vai conseguir usar lente de contato bem, porque vai secar. E ela vai começar a lhe incomodar. Agora eu quero fazer a pergunta, porque eu esperei o senhor até hoje chegar no programa. É verdade. Eu falei, eu estava esperando o senhor, de verdade, não foi brincadeira não. Porque eu estou louco por causa disso, por quê? Porque foi aprovado nos Estados Unidos agora, na FDA lá, 2 colírios, um colírio chamado, eu sei até uns nomes, um chamado VUIT e outro chamado VIS, que é o colírio que faz com que a gente não precisa, para presbiopia, você viu? Que é uma base de policarpina, eu sei tudo até. Pilocarpina, e o outro é a ciclidina, que é uma praxerostomia, que é... Doutor, é porque ele diz que ele faz uma contração no olho para a gente enxergar, para simular aquela contração do... Ele funciona? Aqui tem? Vamos ter ou não? Na verdade, são antigos. Já é antigo. O que acontece é que agora, pela aprovação da órgão governamental americano, então está muito divulgado, né? Mas o que acontece? Isso é um velho anseio, né, de todos os que chegam nessa fase e não conseguem mais enxergar de perto. Quando eu chegar nessa... O que acontece que é assim, ó, existe até uma brincadeira, mas que serve para ilustrar o motivo disso funcionar. Se você tem um problema qualquer de visão que precisa de usar óculos, e você puser uma coisa bem pequenininha, redondinha para olhar, isso tecnicamente se chama buraco estenopeico. Então você concentra os raios luminosos e fica mais nítido. Fica mais nítido, é isso mesmo. Então é interessante. Então a pilocarpina, ela contrai a pupila e ela vai fazer um buraco estenopeico e vai melhorar a visão de perto. Né? Então, esse é o motivo, né? Então, funciona. Funciona, mas obviamente que funciona à base de um remédio, né? Que também pode ter as suas contraindicações. Então, não é uma coisa para que todos usem de maneira... Não, mas vamos supor, a pessoa vai numa festa. Então. Ela vai numa festa, não quer ir de óculos na festa e tal. Então, para não ficar passando vergonha na festa, dá para usar. Para eu responder, padre, a gente precisa avaliar. Depende do grau que a pessoa tem. Depende do grau de presbiopia e do grau de óculos. De óculos também. Não é assim para todo mundo. É verdade. Agora, uma pessoa que não tem grau nenhum, tem uma presbiopia pequena, e ela quer ir para a festa e não usar óculos, aí você provavelmente vai ser muito útil. Mas deixa eu te contar, não tem no Brasil, não tem ainda. E disse que eu tentei ver se alguém trazia para mim também, mas não. Tem que ser com a receita, médica lá. Mas na verdade a gente pode até manipular um. Resolvido. Pronto, tá resolvido. Ele, como é meu melhor amigo. Pronto, né? eu vou ter agora receita. Ótimo, que ótimo. Mas eu achei interessante porque. É interessante mesmo. É interessante porque na verdade, o mecanismo é simples, como o senhor disse. É só fazer. Porque, na verdade, a gente enxerga de perto por causa de uma contração muscular do olho, né? Mas aí, para o fenômeno de enxergar de perto seja totalmente eficiente para os mais jovens, né? Isso. Então, o mecanismo não é só de fechar a pupila, tem outros fatores outras juntos, coisas também. Né? Mas esse é um que realmente ajuda muito. Agora, só para lembrar aqui, especialmente os míopes. Quando você contrai a pupila de maneira forçosa, você pode fazer uma tração em algumas partes da retina, e se houver alguma predisposição a ter problemas, você pode descolar a retina. Pode até mesmo chegar a esse ponto. Por exemplo, o míope ele enxerga... Acabou? É verdade, eu tenho que escolher, é verdade. Tá boa a conversa aqui, deixa eu ver quem vai escolher uma música. 2, vai ser o doutor Júlio Pereira. Escolhe uma música pra gente. Foi da última vez, padre. Não, pode falar, doutor, não vem com essa não. Fala uma música bonita.
A Lambusca. Sorteio. Abaeté tem uma lagoa escura. Ah, e a Dorival Caymmi, a Abaeté tem uma lagoa escura. A Abaeté, essa música eu acho linda. A Abaeté tem uma lagoa escura. Do Dorival Caymmi, é bonito. Doutor, mas aqui, na verdade, a miopia, a pessoa enxerga de pertinho, né? Ela enxerga aqui. O míope não enxerga para longe, mas enxerga muito bem para perto. Porque tem essa visão... Não é porque ele tem um mecanismo. Não é. Aí já é uma questão de física, né? Ah, entendi. Onde o raio luminoso termina no olho é que favorece a visão magnificada para perto. Por isso que ele enxerga. Por isso que ele enxerga. Mas em compensação para longe nada, né? Para longe... E o hipermétrope é exatamente o contrário, ou mesmo que não tenha grau... Hipermetropia não enxerga de perto, mas enxerga bem de longe, né? Até certa idade. Até certa idade. Depois de certa idade precisa da correção para as duas distâncias. Mas é por causa da presbiopia. Também, porque a presbiopia é um tipo de hipermetropia que se soma à que você tem para longe. Pelo amor de Deus, complicado o olho. Esses são os mais... Ficar de olho. Fica de olho. Ficar de olho. Vamos ver a nossa enquete, tá? Porque estava tão boa a conversa. Vamos ver a nossa enquete. Você faz acompanhamento psicológico? Vamos ver. 20%, só 20% faz acompanhamento. Pois é. Nossa Senhora. 80% não faz acompanhamento. Mas isso a gente vê no dia a dia. Mesmo aqui, eu perguntei aqui, quase ninguém fazia. A gente viu aqui, eu perguntei no começo, numa enquete que a gente fez, se hoje é dia do psicólogo, se alguém fazia acompanhamento psicológico, deu isso aí. Pouco, né? Pouca gente. Acabou o programa. Atenção, a Abaeté tem uma lagoa escura. É bonito essa música. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Olha aqui a doutora Patrícia. Doutora, quanta coisa interessante a senhora falou hoje aqui. Abaeté tem uma lagoa escura. Abaeté tem uma lagoa escura. Olha aqui, ó. Eu quero que você... Obrigado. Eu quero que você siga a doutora Patrícia no @soupatríciamaia. Olha que beleza. Sou Patrícia Maia. E também você pode seguir no @Barbosa Maia Advogados. Exato. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer recuperar seu dinheiro? Fale com ela que você... Letícia, obrigado mais uma vez. Atenção, o livro. Eu quero que vocês conheçam o livro, mas pode entrar em contato. Pode entrar em contato com você Claro que pode. Olha aqui, no Instagram, @FGA_Letícia Sena. E também no @insti.índico. Isso. É o contato do Instituto Índico. Obrigado. Muito obrigada. Doutor Júlio, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Olha as informações relevantes, importantes. Olha, o doutor Júlio você sabia que o maior canal de neurocirurgia do mundo é dele? Legal. O maior canal é o canal do YouTube. Você tem que seguir, porque ele todo dia não, né? Todo dia você posta. Todo dia? Todo dia tem informação. Hiperfoco. Não, tem hiperfoco. Ó, @neurocirurgiabr no Instagram e no YouTube. Olha, vale a pena, viu? Porque eu sigo e é muito bom mesmo. Doutor Marcelo, meu amigo, que vai me dar agora uma repetição. Obrigado, doutor. Obrigado pelo seu esforço de chegar, senhor. Olha, eu que devo agradecer o senhor de honrar com a presença, porque passou por todo o trânsito, estresse. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, sempre. O doutor, ele é dos maiores centros de oftalmologia do mundo, que é o Tadeu Civital. Acesse o site, você vai acessar agora cvintaloftalmologia.com.br. Olha, cvintaloftalmologia.com.br e no Instagram também cvintaloftalmologia. Cvintal é o sobrenome do Dr. Tadeu, né? Dr. Tadeu Cvintal. Cvintal tá ali direitinho. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Prazer. Obrigado. Aumenta o som, acabou o programa. A gente imagina quanto a lagoa linda é, a lua se namorando nas águas do Abaeté. Credo, cruz, te desconjuro, quem falou de Abaeté?